Olá, regra de ouro, altruísmo, liberdade, tolerância, mal, ateísmo, guerra, democracia, fascismo, racismo, feminismo, machismo, comunismo, mão invisível, oferta e procura, custo de oportunidade, capitalismo, desemprego, globalização, aquecimento global, relatividade, peste negra, contrato social e muitos outros. Apesar de estudados por diferentes áreas do saber, sabes o que têm em comum todos esses assuntos ou temas? São ideias. Olá pessoal, Moazekele Cambadiamos, MQA Paulo Kassoma, este é o Kudilonga e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Neste vídeo vamos lhe apresentar um quadro novo, o Kudilonga Ideias, porque estou certo que todos nós já tivemos ideias e ainda as temos, seja ideias de negócio, ideia do que vestir, ideia do que preparar para comer, porque ideias são nada mais do que uma imagem ou representação mental de um determinado objeto, como pode ser entendido do ponto de vista etimológico da palavra ideia, que é eidos, que vai significar imagem. Ou ainda, noutros sentidos, ideia pode ser entendida como conceito. E é a partir de uma ideia que uma coisa passa a existir ou acontecer, como é o caso, por exemplo, do Kudilonga. Antes foi uma ideia, hoje é uma realidade. A humanidade existe há cerca de 350 mil anos e nesse tempo todo várias ideias, milhares de ideias foram sendo construídas e aprimoradas. E a ideia desse quadro, que serve de prefácio para um projeto dentro do Kudilonga, é apresentar-te todas essas ideias, grandes ideias da humanidade que você precisa conhecer. Apresentar como elas são, sem preconceito, comprimindo e descomplicando as maiores ideias que a humanidade já teve e continua a ter nas diferentes áreas do saber, seja na filosofia, seja na biologia, seja na psicologia, seja na política, na economia ou muitas outras. Apresentando um panorama geral e essencial e não um estudo complexo ou complicado. O escritor francês Victor Hugo considera que nós, humanidade, resistimos à invasão dos exércitos, mas não resistimos à invasão das ideias. E por muito invasivas que essas ideias sejam, elas se tornam muito grandes. Mas a grandeza pode ter várias formas. O grande pode ser belo, como também pode ser feio. E o grande também pode ser assustador. E as ideias podem ser grandes em todos esses aspectos. Admiráveis, desprezíveis ou intimidativas. E ideias assim serão apresentadas no Kudilonga Ideia. Admiráveis como a regra de ouro e o altruísmo, desprezíveis como o racismo e o fascismo, e intimidativas como a guerra e o aquecimento global. Compreender essas grandes ideias da humanidade é uma forma muito boa de compreender os fenômenos e situações que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano. Entender que os preços que nós pagamos pelos serviços e bens são altamente influenciados por uma ideia chamada oferta e procura, ou demanda. Entender que o meu interesse, o interesse pessoal, acaba beneficiando a coletividade numa ideia chamada de mão invisível. Entender que toda oportunidade acarreta um custo, como é entendido pelo custo de oportunidade. E essas três que nos rodeiam o tempo todo é apenas a economia. Imagina quantas ideias ainda existem relativas a outros fenômenos que nos rodeiam, como fenômenos sociais, fenômenos políticos, fenômenos climáticos. Então, fique atento, subscreva e ativa as notificações, porque são ideias que tu precisas conhecer para entender melhor como o nosso mundo, como a humanidade, como as pessoas funcionam.
Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Se gostou, não maia, deixa aí o teu gosto. Se estás entusiasmado, ansioso por entender algum assunto ou tema, não maia, comenta aí embaixo qual é e subscreva ao canal e fica antenado aos assuntos que por aí ainda vêm. E já no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre o custo de oportunidade. Uma ideia sobre tudo estudada pela economia. E até o próximo vídeo vos deixo com a seguinte questão: 5 anos estudando ou 5 anos trabalhando? Até lá, Xalé no Quiambota.